Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Lucas Durães aqui novamente, dando continuidade ao nosso curso de estatística. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre tipos de gráficos e alguns diagramas também, beleza? Então vamos só recapitular um pouquinho. As aulas anteriores, nós tivemos uma aula de conceitos introdutórios, vimos ali o conceito de estatística, os ramos da estatística, alguns conceitos muito importantes, população, amostra, parâmetro, estimativa, vimos os tipos de variáveis. Beleza? Depois nós tivemos uma outra aula onde nós vimos as tabelas de distribuição de frequência, tá? Com dados agrupados por valor, por classe, o rol, dados brutos, beleza? E nós estamos caminhando passo a passo, construindo nosso conhecimento. Tranquilo? E como falei, na aula de hoje nós vamos conversar sobre os tipos de gráficos. Então vamos lá para a tela, sem mais delongas. Tá aqui o nosso tema. Opa, deixa eu voltar aqui para caneta. Tipos de gráfico, professor Lucas Durães. Qualquer dúvida, entrar em contato, @prof. Lucas Durães, será um prazer ajudar você. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Ó, gráfico de. Opa, deixa eu sumir aqui. Então vamos lá. Primeiro gráfico que a gente vai ver, pessoal, é o gráfico de colunas. Olha só, aqui eu tenho o gráfico de colunas, correto? E eu sempre tenho que procurar ver a legenda para eu tentar entender o que quer dizer aquele gráfico, certo? Eu tenho que procurar interpretar qual é a variável, os valores que assume, tudo isso para eu entender, beleza? Então vamos lá, ó. Olha só o que diz essa minha legenda aqui. Produção brasileira de carvão mineral bruto, de 89 até 92. Aqui eu tenho o ano e aqui eu tenho a quantidade produzida em 1.000 toneladas. Beleza? Então, ó, em 1989, eu sei que vai ser, como é em 1.000 toneladas, eu sei que serão 18 milhões, né? 18 milhões e uns quebrado aí de toneladas de carvão mineral produzido aí em 89. Em 1990 tem a quantidade, em 91 tem a quantidade, em 92 tem a quantidade. Então, essa informação aqui foi escrita através desse gráfico aqui. Então, olha só, eu tenho um eixo nesse sentido, que eu consigo ver aqui que está o tempo, né? Olha só, 89, 90, 91, 92. Aqui é o tempo, beleza? Que no caso é essa coluna aqui, né? Em anos, no caso. O tempo ele está em anos. E aqui nesse outro eixo, eu tenho a quantidade produzida, né? A quantidade de toneladas produzida. Então, pessoal, é muito importante eu vi um gráfico, eu vi um diagrama, eu tenho que procurar interpretar aquele gráfico, tá? E esse aqui é o gráfico de colunas, que como o próprio nome diz, os dados eles estão apresentados através de uma coluna, beleza? Vamos voltar para a tela aqui, olha só. Então aqui, em 89, ó, eu tenho aqui é o meu limite superior, né? Então eu venho aqui, ó, eu sei que aqui é 15 e aqui é 20, então inclusive tá mais da metade, né? Próximo do 18, entendeu? Que é exatamente o que tá aqui, beleza? Aí 1990, vamos lá. 1990 é aqui, vamos ver quanto que dá, mais ou menos. Vai ser um pouco mais de 10, olha aqui, é 11. 91 aqui também, pronto, aqui também está bem próximo aqui do 10, né? Ó, pronto, bem próximo aqui do 10. E o 92, um pouco menos ainda, né? Tranquilo? 9. Certo, pessoal? Então, esse é o gráfico de colunas. Lembrando que esse próximo gráfico agora é o gráfico de barras. Algumas bancas algumas bancas acabam não diferenciando. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muitas vezes, em algumas questões, a gente faz por eliminação, vê ali aquela alternativa que mais se adequa, entendeu? Então a gente tem que ter atenção para a gente não vacilar e errar a questão que a gente sabe. Beleza? Então, o gráfico de colunas vai ser as colunas, né? Como o próprio nome já diz, e o gráfico de barras vai ser a coluna deitada, uma barra. Deixa eu sumir aqui para a gente poder ver melhor aqui, ó. Então, mesma coisa, eu trouxe um gráfico aqui, aqui tem as informações e aqui as mesmas informações escritas através de um gráfico. Olha só, exportações brasileiras em março em 1995. Agora, uma coluna é o estado, a outra coluna é o valor, né, de exportações, no caso. Então, olha aqui, ó, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e assim sucessivamente.
E aqui a mesma coisa, ó. São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina. Então, nesse eixo aqui, a gente colocou o estado, beleza? E nesse eixo aqui, nós colocamos a quantidade de milhões exportado, beleza? Lembrando que esse gráfico em barras, pessoal, ele é muitas vezes indicado para variáveis qualitativas ordinais, beleza? Para variável qualitativa ordinal. Quer ver? Pensa comigo aqui. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa que eu estou falando sobre o nível de escolaridade, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Então, os gráficos aqui eu consigo colocar em ordem, né, de baixo para cima. Fundamental, médio, superior, um mestrado, um doutorado, beleza? Então, geralmente o gráfico de barras ele é aconselhado para esse tipo de variável. Tranquilo? Uma informaçãozinha a mais aí que já foi item de prova, por isso que eu quis trazer aqui para gente, beleza? Então vamos voltando aqui. Então esse, pessoal, é o gráfico de barras, tá joia? Diferença rapidinho, gráfico de coluna em pé, barras, deitado. Beleza? Não tem mistério nenhum. Então vamos avançando aí. Gráfico de colunas ou barras múltiplas, pessoal. É semelhante ao o gráfico de colunas, né? A diferença é que aqui eu vou estar trazendo mais de uma informação. Por exemplo, olha aqui, ó, vamos interpretar essas informações aqui, ó. Ó, perceba que eu estou falando, de um lado eu tenho exportação, importação, tranquilo? Ó, a quantidade de exportação, a quantidade de importação e o ano, beleza? E aqui, olha só, perceba que aqui eu tenho uma cor, um cinza mais claro, aqui eu tenho um cinza mais escuro. E olha só, aqui é o cinza mais claro e aqui é o cinza mais escuro, beleza? Ou melhor, acabei trocando aqui, ó. É o contrário. Aqui é o mais. Ah, não, é isso mesmo, pessoal. Exportação é o mais clarinho, é isso mesmo. E o importação é o mais escuro, beleza? Que é esse que está à frente. Esse é o importação e o mais ao fundo é o exportação. Beleza? Então, olha só, pessoal. E aqui, novamente, eu tenho o ano aqui nessa linha. E aqui nessas colunas eu tenho a exportação e a importação. Então, perceba que aqui, pessoal, é como se eu tivesse dois gráficos em um. Beleza? Para a gente não tá fazendo dois gráficos de uma vez, separados, a gente colocou tudo em uma coisa só para a gente poder observar essas informações. Tá joia? Vamos voltar lá. Então, olha só. Aqui eu tenho a quantidade nesse eixo, beleza? E aqui eu tenho o ano, né? Olha só, 89, 90, 91. E aqui a quantidade. Então, olha só. Em 89, como nós vimos aqui, a exportação foi de 34 mil aqui no caso, né? Então, olha só, a exportação é aqui, tá acima do 30, né? Aproximadamente 34 aqui mesmo. Beleza? E a importação, no caso aqui, foi 18 e uns quebrado. Então, ó, pode perceber aqui que está um pouco abaixo do 20, aproximadamente. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o gráfico de colunas ou barras múltiplas. Então, às vezes ali é só a gente ler com calma as informações, procurar entender o quadro para a gente poder observar as informações da melhor forma possível. Então, por exemplo, aqui, ó, de cara, aqui eu posso ficar que eu não estou tampando nada não. Vamos supor que a questão pergunte aí, qual foi o ano que teve a maior exportação? Eu já olho aqui, ó, exportação é o claro, importação é o escuro. Então, exportação é o do fundo. Então, eu sei que esse aqui, 93, foi o ano que teve a maior exportação. E qual foi o ano que teve a menor importação? Olha só, importação é essa barra da frente. E eu sei que a menor foi em 89. Tranquilo? Então são perguntas que a questão pode fazer e a gente tem que saber ler e interpretar o gráfico. Tá joia?
Olha só, pessoal, um outro gráfico também é chamado o diagrama de ramos e folhas, né? Stem and leaf em inglês. O que isso quer dizer, pessoal? O gráfico é um pouco estranho, mas nada mais é do que uma forma de resumir de resumir um rol. O que isso aqui quer dizer? Ó? Do lado de cá eu tenho os ramos e do lado de cá dessa barra, né? Essa barra aqui que está separando, eu tenho aqui as folhas. Ou seja, cada ramo forma um número com cada folha. Beleza? Então isso aqui é o quê? É o 21, é o 23, é o 22, é o 26. Aqui é o 34, 33, 35, 38, 37. E aqui, como tá fora de ordem, né? Aqui a gente chama de dados brutos, tá joia? Eu tinha falado um rol anteriormente que eu não tinha percebido que estava fora de ordem. Mas é uma maneira de eu simplificar os números, entendeu? Então, é um diagrama que não é muito comum, mas vira e mexe cai em alguma prova. Então, a gente consegue ver e consegue identificar, que é o diagrama de ramos e folhas, beleza? Aqui, 46, 42, 41, 49, 46 novamente, 54, 52, 50 e 55. Tranquilo? Esse é o diagrama de ramos e folhas. Vamos seguindo. Gráfico de setores e pizza, pessoal. Esse gráfico aqui. Lembrei de um detalhe aqui, pessoal. Às vezes, esse diagrama de ramos e folha, ele pode vir. Opa, eu acabei tampando aqui, ó. Aqui eu coloquei essa parte aqui, são os ramos, e aqui são as folhas. Pessoal, esse gráfico, ele pode vir escrito também da seguinte forma, ó. Ele pode vir como um grande ramozão aqui, né? Aqui eu tenho o 2, aqui eu tenho o 3, aqui eu tenho o 4 e aqui eu tenho o 5. Aí em cada número desse aqui, tá saindo uma folha, beleza? Então olha só, na folha do 2 eu tenho 1, 3, 2 e 6. 1, 3, 2 e 6. Na folha do 3, sai o 4, 3, 5, 7, 8, 7. 4, 3, 5, 8 e 7. Tranquilo, pessoal? Então, aqui eu não vou fazer até o final para a gente não gastar muito tempo, mas eu acredito que deu para compreender como é que eu interpreto esse diagrama de ramos e folha. E é importante também para a gente saber o que é, porque pode ser que um diagrama desse aparece lá na sua prova e você vai ficar desesperado e vai pensar, meu Deus, nunca vi esse trem na minha vida. Entendeu? Então, pronto, apresentei o gráfico para vocês, como é que a gente interpreta e lê, tranquilo? E caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar em contato aí que a gente vai conversando. Gráfico de setores e pizza, pessoal, uma coisa importante. Geralmente aqui a gente vai ver porcentagem, geralmente, tá? Geralmente. Então, olha só, esse exemplo aqui, ó. Preferência por modalidades esportivas. Vamos supor que você fez uma pesquisa lá, deixa eu aparecer no cantinho aqui, só para um. Aqui é 30%, tá? Só para eu poder ficar ali no cantinho. Então, olha só, preferência por modalidades esportivas, fiz uma pesquisa. Eu sei que 40% gosta de futebol, que é o verde, né? E o vôlei. Vôlei é 30%, basquete é 15%, natação 10% e outros 5%. Então, qual é o esporte que as pessoas mais gostam? É aquele que vai ter a maior porcentagem. No caso aí, futebol. Tranquilo? Então, é assim que a gente interpreta. Beleza, pessoal? Um outro gráfico aí, com uns nomes aí de pessoas. Vamos supor aí que, ó, aqui nesse caso a gente não tem uma porcentagem. Mas vamos supor que é uma pizza que eu parti. Quem é que comeu o menor pedaço? Foi a Anaísa, né? Que é o roxo aqui. No caso, o menor pedaço é esse aqui. Beleza? Então, esse aqui é o gráfico de setores, que também pode ser chamado de gráfico de pizza. Beleza? E lembrar que, na grande maioria das vezes, ele vai trazer com ele porcentagens e frequências relativas, ok? Vamos avançando aqui então. Ó, aqui o gráfico de hastes e bastões, tá? Como é que a gente interpreta esse gráfico aqui? Pessoal, é muito semelhante com o gráfico de coluna, tá? Com o gráfico de coluna. Olha só, de um lado eu tenho aqui o número de faltas, 0, 1,
2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho a quantidade de dias. E olha só o meu gráfico, né? O que que ele representa? É a quantidade de faltas em uma faculdade durante um período letivo. Então, olha só. Vamos lá aqui. No dia, em um dia, ou melhor, quantidade de dias, pessoal. Desculpa aqui, ó. Em 4 dias, nós tivemos nenhuma falta. Beleza? Olha só, aqui é a quantidade de dias e aqui é o número de faltas. Beleza? Então, em 4 dias letivos, todo mundo esteve presente. Em 12 dias letivos, nós tivemos uma falta. Em 22 dias de aula, nós tivemos 2 faltas. Em 28 dias de aulas, nós tivemos 3 faltas. E em 30 dias de aulas, nós tivemos 4 faltas. Beleza? Vamos aparecer no cantinho ali. Certo, pessoal? Então, esse é o gráfico de artes e bastões. Perceba que ele é muito semelhante ao gráfico de coluna. A diferença é que ele não é uma coluna, é uma haste mesmo, um bastão, enfim. Como você queira chamar aí. Beleza? Então vamos avançando aqui. O gráfico de linhas. O gráfico de linhas, pessoal, ele nos ajuda muito a entender uma variação ao longo do tempo. Entendeu? Então, olha só. A partir do gráfico de artes, eu poderia fazer um de linhas. Era só eu unir aqui essa parte final, a ponta, entendeu? Então eu consigo ver um desempenho ao longo do tempo, se está crescente, se está decrescente, entendeu? Deixa eu só apagar aqui para a gente não misturar. E vamos para o próximo slide. Então, o gráfico de linhas, como eu falei, ele é muito indicado quando eu quero acompanhar a variação de uma variável ao longo do tempo. Deixa eu sumir aqui de novo. Então, olha só. A produção de óleo de dendê. Ó, em 87, 39,3 mil toneladas, certo? Em 88, 39,1 mil toneladas. Beleza, pessoal? Então, eu coloquei essas informações através do gráfico de linhas, tá aqui. Então, olha só, em 87, em 87 é bem pertinho de 40. Então, perceba que está bem aqui embaixo assim, mais ou menos, né? Em 1988 foi um pouco menos, pode ver que desceu um pouquinho. Em 89 já aumentou, foi para 53. Então, opa, já chegou aqui. Em 90 já foi para 65. 90 foi para 65. Perceba aqui, ó. Entendeu? Eu tenho que entender as colunas, ó. Aqui eu tenho a quantidade em toneladas e aqui eu tenho o ano, ó, 87, 88, 89, 90. E em 91 foi 69, foi a maior produção. Pode ver que é o pico, né? Aqui é o lugar mais alto. E em 92 foi próximo de 60 aqui, né? 59,5. Tá joia? Então esse aqui também é o gráfico de linhas que cai bastante, muito importante a gente ter conhecimento sobre ele para a gente não errar questão na prova. Joia? Vamos lá, vamos para o próximo gráfico então. Histograma, pessoal. Olha só, o histograma, como eu falei também, muito semelhante ao gráfico de colunas também. Tá joia? Muito semelhante ao gráfico de colunas. Mas perceba que aqui as colunas têm um espaço, estão separados. O histograma, ele é diferente, tá? Muitas vezes aqui eu vou ter intervalos de classe, tá joia? Perceba aqui de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, tá joia? Então vamos lá, ó. Nesse eixo aqui a gente tem um número de alunos, tá? E aqui no outro eixo aqui eu tenho o tempo de estudo. Então olha só, 3 alunos estuda de 1 a 2 horas por dia, tá? 6 alunos estuda de 2 a 3 horas por dia. 5 alunos estuda de 3 a 4 horas por dia. Aí eu te pergunto, vamos lá. Aí aqui a questão pode inventar vários questionamentos para você. Vamos lá, quantos alunos estudam de 6 a 7 horas por dia? Aí eu tenho que olhar o gráfico e eu tenho que entender. Então calma aí. 6 a 7 horas por dia tá aqui. Quantos alunos que tem? 1. Então eu sei que um aluno estuda de 6 a 7 horas por dia. Quantos alunos estudam de 7 a 8 horas por dia? 3. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, o histograma é isso aqui. Lembrando que o histograma, ele tem as características, deixa eu sair aqui, ele tem as características de terem colunas justapostas, que são juntas, tá? Coladas. Lado a lado, vou escrever aqui. Lado a lado, tá? Muitas vezes, pessoal, as bases
são intervalos de classe, né? Porque são contínuos. São intervalos de classe, tá? E é muito cobrado, tá, pessoal? Muito cobrado mesmo. Deixa eu até botar um marca-texto aqui, que esse aqui eu acho que é o gráfico que temos mais questões aí pra gente resolver. Beleza? Ficou claro então o histograma? Parece muito com um gráfico de colunas, né? Lembrar que muitas vezes aqui, geralmente as colunas, elas são justapostas, tá? E também geralmente com intervalos de classe na base. Tá joia, pessoal? Então vamos aqui, avançando aqui. Opa, vamos lá. Poligonal característica. Olha só, pessoal, parece muito com o histograma. Perceba que com o histograma eu consigo fazer um contorno aqui, ó. Certo? Ó, perceba que eu consigo fazer esse contorno. Então, esse é o poligonal característico. É basicamente o contorno do histograma. Tá joia? Não vou gastar muito tempo, não é muito comum, mas é importante a gente conhecer. Beleza? Aqui eu tenho um gráfico com uma determinada variável aqui uma outra coisa, o ânus, enfim. A gente pode criar aí diversos exemplos, aí uma infinidade. Mas falou em gráfico poligonal, eu vou lembrar do histograma, certo? É o contorno do histograma. Beleza? E temos também o polígono de frequências, que nada mais é o seguinte: eu posso pensar em cada topo desse meu da minha poligonal característica, certo? E eu vou ligar através de retas, tá? Então esse aqui é o meu polígono de frequências. Vamos lá para a gente ficar mais claro aqui, ó. Então vamos supor que eu estou fazendo aqui a minha poligonal característica, certo? Então eu tenho um ponto médio aqui, um ponto médio aqui, um ponto médio aqui, um ponto médio aqui, um ponto médio aqui. Então eu vou ligar um no outro. Aí eu vou aqui, ó, só para ficar mais claro, eu vou apagar aqui. Então eu tenho um gráfico, certo? Perceba que parece até aquele de linhas, né? Mas o polígono de frequências, ele é concebido dessa forma, tá? A partir da poligonal característica, vai ser unindo os pontos médios ali dos topos, tá joia? Não precisa se preocupar, não é muito cobrado, trouxe mais mesmo para que a gente não seja, para que a gente não seja pego de surpresa aí em uma eventual prova. Joia, pessoal? Então vamos lá, gráfico de dispersão. Deixa eu sumir aqui novamente. Ó, esse gráfico aqui é um gráfico muito importante. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Principalmente quando a gente estuda correlação linear. Tá? Isso é mais um assunto da parte de estatística inferencial, beleza? Mas trouxe esse gráfico aí, que é importante a gente conhecer, caso caia na sua prova, você saber identificar que é um gráfico de dispersão. E olha só, esse gráfico de dispersão, ele relaciona duas variáveis. Quer ver? Acompanha aí comigo aqui. Ó. No caso, as variáveis aqui é porcentagem de gordura versus o IMC, beleza? Olha aqui, esse eixo eu tenho o IMC e aqui eu tenho uma porcentagem de gordura. E a gente consegue ver, inclusive, que tem até uma certa relação aqui nesse sentido, né? Que quanto maior o IMC, maior vai ser a porcentagem de gordura, né? A gente sabe que não é algo exato, pode ver que tem pessoas aí um pouco fora dessa lógica. E olha só, esse aqui, por exemplo, ó, esse guerreiro aqui, esse pontinho aqui, ó, deixa eu tampar. Esse guerreirinho aqui, perceba que ele, comparando com esse, ó, comparando com esse aqui tem um IMC maior, certo? Tem um IMC maior, vamos supor, tá entre o 15 e o 20. Aqui é como se fosse um 16,5, um exemplo. E esse aqui está no 15, certo? Está no 15. Então, olha só, esse guerreiro aqui, eu vou chamar esse guerreiro de A e esse guerreiro de B, tá? Perceba que o B, ele tem um IMC maior, mas ele tem um percentual de gordura menor do que o guerreiro A, entendeu? Então, aqui é um exemplo de interpretação que a gente pode ter nesse gráfico de dispersão. Essa é a ideia, a gente consegue relacionar duas variáveis, entendeu? Por exemplo, se eu tivesse um gráfico aqui que relacionasse o peso das pessoas com a altura, certo? Quanto maior a pessoa
maior é o peso? Geralmente sim. Mas existem pessoas que pode ser que tenha alguém maior que eu, mais alto, mas que seja mais leve, a pessoa mais magrinha, enfim. Entendeu? Então essa é a ideia do gráfico de dispersão. Vamos lá para o próximo. Box plot diagrama de caixa. Pessoal, esse gráfico aqui ele é muito famoso, principalmente quando a gente for estudar a parte de quartis. Beleza? Eu trouxe ele aqui nessa aula mais por curiosidade. Nas próximas aulas aí a gente vai entrar a fundo nesse gráfico aqui. Tá joia? Então vamos para o gráfico e agora a gente vai resolver algumas questões aqui. Vamos lá, primeira questão. O gráfico apresentado é um histograma. Aí eu pergunto, cadê as colunas justapostas? Cadê as colunas justapostas? As colunas coladas? Cadê o intervalo de classe embaixo? Histograma é isso. Falou em histograma, eu vou lembrar de colunas justapostas e intervalo de classe embaixo. O gráfico apresentado é um histograma? Não. O item está errado. Questão 2. Não estou tampando nada, não. Ó, a partir das informações e do gráfico apresentado, julgue o item que se segue. Aí eu tenho o gráfico aqui, né, pessoal? Aí o item fala o seguinte: se os percentuais forem representados por barras verticais, conforme o gráfico a seguir, então o resultado será denominado histograma. Pessoal, isso aqui é um histograma? Não tem nada a ver com histograma, né? Não estou vendo colunas justapostas, não estou vendo um intervalo de classe embaixo, item errado também. Joia? Próxima questão, vamos lá. Na revista Seleções de setembro de 2009, foram publicados os resultados da 8ª edição da pesquisa Marcas de Confiança. Opa, deixa eu sumir aqui agora, né? Senão eu vou tampar aí a questão. 8ª edição da pesquisa Marcas de Confiança, também apresentados através de alguns tipos de gráficos, dentre eles, os dois primeiros que estão abaixo, sendo os outros dois fictícios. A sequência correta dos gráficos abaixo é, respectivamente. Então vamos lá, pessoal. Eu quero a sequência correta dos gráficos abaixo. Então olha só, esse aqui eu já lembro do que, pessoal? Eu já lembro das colunas, né? Um gráfico de colunas. Então eu já sei qual é a resposta. Letra C. Beleza? Mas vamos verificar os outros? Esse aqui, ó, tem coluna, tá deitado, barra. Esse aqui, ó, colunas justapostas, intervalo de classe aqui, ó, 20 a 30, 30 a 40. Histograma, esse é o famoso histograma. E aqui, pessoal, é o poligonal, né? Poligonal, polígono, no caso aqui que a banca chamou. Letra C é a nossa resposta. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Era isso que eu tinha para a aula de hoje. Vimos aí um monte de gráficos, de diagramas, tá? Às vezes é um pouco complicado no começo, mas procura sempre dar uma revisada nesses tipos. E ao longo do tempo, é muito importante a gente resolver questões. A gente vai conhecendo aqueles gráficos que as bancas gostam mais. Histograma, certo? O gráfico de colunas também as bancas usam bastante. O gráfico de setores e pizzas, né? Então é muito importante a gente ter esse conhecimento aí. Tranquilo? Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Valeu!